está nesse momento direcionando uma palavra à sua igreja, Pai. Fala conosco, Pai, aquilo que Tu queres falar, Senhor Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor Deus, porque o que nós queremos ouvir é muito cômodo, Senhor Deus, mas aquilo que Tu queres falar conosco, Pai, certamente trará resultado tremendo. Por isso, usa a vida do Teu Filho nessa noite, e em nome de Jesus, Pai, é que eu te oro e já te agradeço, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. É bom ver alguns irmãos aqui depois de tanto tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números. Números, no capítulo de número 22. Números 22 ao capítulo de número 24. O tema dessa mensagem é a bênção dos filhos de Deus. A palavra do Senhor em Números 22 fala no seu primeiro verso o seguinte: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vou repetir. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Amém. Eu vou dar uma breve resumida na história aqui, tá? Números é o 4º capítulo da Bíblia. Se nós formos para o começo dali do Pentateuco, desses 5 primeiros livros, a gente chama de Pentateuco, digamos que tem a criação rapidamente nos primeiros versos de Gênesis ali, como Deus cria o mundo e tudo mais, mas depois todo o Pentateuco ele se ocupa basicamente de um povo, ou de mostrar Deus levantando um povo pelo qual ele viria a redimir toda a humanidade, eu, você, né, aqueles que vieram antes de nós, aqueles que virão depois. E Números está nesses 5 livros onde Deus está ali mostrando o povo, ou trazendo a realidade de um povo, para que desse povo viesse o Cristo, tá? E aí nós temos então a pessoa de Abraão, que é chamada na Bíblia como o patriarca, né? A sementezinha, o primeiro que Deus tira, separa, e dela então resolve fazer uma nação de um único homem. A palavra chama ele de o amigo de Deus, aquele que deu ouvidos ao chamado e teve coragem de abandonar a família e seguir para uma terra que ele não conhecia e tal. E nesse desenrolar de Deus criando, ou de Deus trazendo a esse povo, de Deus separando esse povo, nós temos ali depois o seu filho Isaac, o filho Jacó, os netos de Abraão, então os 12, né, filhos ali de Jacó. Eles acabam por ser escravos numa crise pior do que a que nós passamos hoje, certo? Houve uma crise naqueles dias, na 4ª geração do povo de Deus, que Deus estava levantando, e a fome veio por todos, toda a terra, todo mundo passando fome, todo mundo passando necessidade. E Deus usa um homem, né? Deus levanta um ímpio, né? A Faraó, para de Faraó proteger o povo de Deus, né? Onde é engraçado porque José, né? A história de José nós conhecemos como foi uma coisa difícil de deslumbrar no início, mas Deus estava preparando José para governar a terra do Egito, e a terra do Egito para abençoar todas as terras daquela época, né? E então o povo de Deus chega
Chega ali na fome, chega ali na necessidade, e o tempo passa, passa um ano, passam 2 anos, passam 30 anos, e quando você vai lendo a narrativa ali do final já de Gênesis para o Êxodo, de repente o povo que chegou ali pela bênção de Deus levantar José, é agora um escravo. E por que nós vamos falar do povo de Israel, né? Eu quero que fique bem claro que a Bíblia ela trata de muitas simbologias e analogias, e Israel, ele pelo menos vai estar ali, ele meio que significa muitas vezes eu e você, certo? Na verdade, se nós formos ao pé da letra, nós somos também filhos de Abraão, certo? Nós somos também descendência de Abraão, porque a palavra diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então, não somente ali as 12 tribos e tal, mas nós fomos de certa forma enxertados, né? E a palavra então diz que aquele povo que Deus separou estava ali escravo de um outro povo, não só um outro povo, mas do povo mais poderoso daquela época, os egípcios. E agora, depois de 430 anos, Deus de repente levanta um homem chamado Moisés e vai começar agora a guerra, certo? A verdade é que a bênção não está em quem você é, mas de quem você é filho. A passagem fala no verso 1 de Números 22 que os filhos de Israel acamparam-se nas campinas. Nós não estamos falando aqui de um povo que tem em si mesmo a bênção, mas aqueles homens agora, muitos e muitos anos depois da morte de Abraão, o primeiro que Deus chamou, aquele povo carregava sobre os seus lombos, carregava na sua história, na sua semente, nos seus antecedentes, carregavam a semente de serem filhos de Israel, tá? E a primeira coisa, e talvez a mais importante já de cara na pregação, é que nós, se queremos ser abençoados, não temos que nós correr atrás da bênção, mas temos que nos preocupar de quem nós somos filhos, de quem você é filho. No Evangelho segundo João, no capítulo de número 1 e verso 12, a palavra diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? É interessante porque João, ele vem e desfaz talvez um mito muito difundido, de que todos são filhos de Deus. Na verdade, a palavra não trata dessa forma. A Bíblia diz que sem Jesus, ninguém tem a possibilidade, o poder de ser filho de Deus. Mas em Jesus, você pode agora se tornar filho de Deus. E é isso que nos faz abençoados. O que acontece é que muitas pessoas, elas olham para alguns versículos bíblicos, ou simplesmente chegam à conclusão de que ela é filha de Deus também, e reivindica para si a bênção, a vitória, a conquista, o crescimento, o sucesso. Mas a palavra diz que ninguém é filho de Deus, e ninguém vem ao Pai, senão por Cristo Jesus. Então, nós precisamos nos perguntar, de quem nós somos filhos? A palavra não deixa muita margem. Ela diz, quem tem o filho tem a vida. Se você recebe a Cristo, você é filho de Deus. E por outro lado, a palavra diz que aquele que não tem um filho não tem a vida. E tem um outro pai, que já não é Deus, é o diabo, é Satanás. Ele fala que todo aquele que mente é filho do diabo. Então a primeira coisa que eu gostaria de frisar é: de quem nós somos filhos, quem é o nosso pai, quem nós ouvimos, quem nós seguimos, em passos de quem nós andamos, para quem nós olhamos e imitamos. Esse é o nosso pai. E ali tem um povo então de Israel, que estava escravo na terra do Egito, mas eles ainda eram filhos, né? Tem uma historinha bem simples que fala a respeito do dinheiro. Se eu pegar 100 reais, amassar, pisar, molhar, secar, enxugar, botar no sol, botar na sombra, e depois oferecer a alguém, eu pergunto, esses 100 reais vai valer menos porque eu fiz tudo isso? Não, continua valendo 100 reais. De igual modo, o povo de Israel, mesmo depois de muito sofrimento,
depois de 430 anos de escravidão, penando ali nas mãos de Faraó, ainda carregavam sobre si o valor de serem filhos de Deus. Eles não perderam aquilo, talvez adormecidos, né? Mas ainda eram filhos de Deus, e ainda carregavam sobre si a promessa do que o Senhor tinha para Abraão. Qual era a promessa? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Então eles ainda tinham uma promessa. Nenhuma escravidão foi capaz de tirar aquilo de Israel. Então nós estamos aqui em Números, depois de alguns capítulos. No verso 1, a palavra diz que os filhos de Israel chegam então a um lugar ali, né? As campinas de Moab. A segunda coisa que eu gostaria de trazer é: como filho, Deus deseja ver o teu crescimento. Como filho, Deus deseja ver o crescimento de você. Como pai, Ele olha para você e... Qual pai que quer ver o seu filho para sempre ali, né? Debaixo da sua asa? Na verdade, o pai e a mãe que amam o seu filho, quer ver o filho crescer, quer ver o filho conquistar, quer ver o filho avançar, casar, ter um emprego, fazer uma família, realizar a obra e não depender mais dele. De igual modo, Deus, Ele não espera que nós estejamos parados, estejamos na nossa eternamente. Na verdade, meu irmão e minha irmã, eu tenho refletido muito aquilo que Deus tem nos dado e o que Deus tem esperado da gente, certo? E se nós formos, esse imperativo de crescimento, ele é algo que percorre toda a Bíblia, certo? Se você for para Gênesis, logo nos primeiros versos, a palavra diz que Deus olha para Adão, Deus olha para Eva, abençoa aquele casal e libera a seguinte palavra: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. E aí você vê então Deus olhando para a sua criação, para o homem, e diz: ó, tudo bem, Adão e Eva, criei vocês, mas não é para ficar aqui curtindo a vida, né, aproveitando o dia. Não é somente isso. Deus dá um imperativo. Ó, a primeira coisa que eu estou mandando vocês fazer é multiplicar. Multipliquem-se, fecundem, plantem, colham. Então Deus, você vai ver que durante toda a narrativa bíblica e também nos evangelhos, no Novo Testamento, o Senhor, Ele vai dar algo para cada um de nós. O Senhor, Ele vai te chamar, o Senhor vai te separar, mas o Senhor vai cobrar de você um crescimento. O Senhor vai cobrar de você uma posição de alguém que quer se alimentar, crescer, deixar de ser bebê, vir a ter maturidade espiritual. E aí nós temos a passagem lá dos talentos, onde o Senhor chega para os seus servos, um Senhor, né? É uma parábola, não é Deus, mas um Senhor ali, representando Deus. Ele chega para os seus servos, empregados, e aí Ele dá talentos para todos os seus empregados. Dota todos os seus de talentos. E Ele dá para um talento, para outro 3 talentos, para outro 5 talentos. E se retira, deixando a ordem de deles multiplicarem os talentos que receberam. Passado algum tempo, o Senhor volta e se encontra com os seus servos e cobra do que tinha 5, e o que tinha 5 fez 10, multiplicou os seus talentos. Cobra do que tinha 3, e do que tinha 3 fez 6, multiplicou os seus talentos. E ele elogiando: muito bom, bom servo, parabéns. Mas ele chega para aquele que tinha apenas um talento, e o que tinha um talento se desculpa e diz: Senhor, eu sei que tu é um homem duro, eu sei que tu colhe onde não planta, eu sei que tu dá duro aí mesmo, então para não ter o perigo de eu perder aquilo que o Senhor me confiou, eu enterrei. E aqui está, do jeito que tu me entregou. E a passagem fala que esse Senhor então chama aquele servo de mau e toma o único talento que tinha e dá o que tinha multiplicado. E aí a palavra continua dizendo: aquele que tem muito, mais vos será dado, e o que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tomado. Então nós vemos um Deus que Ele exige de nós crescimento, multiplicação. Ele exige de nós esforço. Ele exige de nós uma posição diante dEle. Tem gente, meu irmão, que quer aceitar Jesus, e muito bem, graças a Deus, amei, estou salvo.
e vamos esperar Jesus voltar. E continua simplesmente de igual forma, né? A mesma vida, o mesmo dia a dia, a mesma rotina, a mesma apatia, o mesmo comportamento, a mesma mente. Mas acha que agora é filho de Deus. Mas Deus espera muito mais do que apenas um levantar de mãos e um abrir de boca dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Deus espera uma posição sua e minha diante dele. Uma posição de eu sou filho de Deus e Deus espera que eu avance. Então eu vou avançar, eu vou andar, eu vou percorrer o caminho que o próprio Senhor já preparou para que eu andasse. E nós voltamos então para o povo de Israel. E o segundo ensinamento que eu vejo aqui é que quando Deus nos separa, nos chama de filhos, Ele nos designa o crescimento, o avanço. Então, mais uma vez, Israel, embora tenha o maior pai de todos, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Jeová, certo? Ele está ali, escravo. Até que o Senhor levanta um homem, o Senhor envia uma palavra, e o Senhor liberta aquele povo das mãos de Faraó e de seus cavaleiros. E aí, o Senhor, nós conhecemos a história muito bem, as 10 pragas, né, as moscas, sangue, transformou água em sangue, a última que é dos primogênitos, e aí de repente a nação mais poderosa da terra, os bichão mesmo daquela época, sucumbem diante do poder de Deus. Agora aqueles hebreus tão fracos, tão desprovidos de guerra, de táticas militares, de armas, eles agora vencem a maior nação da terra. E agora eles agora estão livres para ir e adorar o Senhor e tomar posse da terra prometida que o Senhor já tinha dado a eles. E aí eles vão, e a palavra diz que agora eles estão ali no deserto, eles estão ali vivendo a dificuldade do processo. Assim como eles, nós também estávamos na terra da escravidão, e uma vez salvos, agora nós temos que sair de onde nós estávamos e andar pelo deserto da transformação e tal. E ali o povo de Israel está lá, e aí vão acontecer situações de confronto na vida de Israel. E a terceira coisa é, os teus inimigos, ou todos que estiverem no teu caminho, vão de certa forma querer te tentar parar, te boicotar o que Deus está fazendo na sua vida. E a palavra fala então que primeiro era Faraó que não queria deixar os hebreus saírem dali. Depois o Senhor faz o que faz, e eles vão, e aí se levantam os amorreus, e o Senhor, com mão poderosa, também livra o povo das mãos dos amorreus, dá a vitória, conquista a terra, e o povo continua andando, porque o povo tem um alvo, né? Até a passagem bíblica no Novo Testamento, ela chama a igreja de os do caminho, certo? Porque nós somos aqueles que têm um caminho, gente. O mundão aí fora não tem o que fazer, eles inventam alguma coisa para fazer, mas nós temos propósito, nós temos alvo, nós levantamos de manhã sabendo qual é o nosso dia. O nosso dia é trilhar os passos de Jesus, de andar na vontade dele, de evangelizar, de glorificar o seu nome, de propagar o seu reino, de desfazer as obras das trevas. Então o Senhor está ali, e Israel está ali, e agora eles enfrentam todos os que estão no caminho, e eles enfrentaram os amorreus e venceram. E a fama daquele povo vai se espalhando. Não tinha internet na época, mas ainda assim, de alguma forma, de boca a boca, a fama daquelas pessoas que passaram tanto tempo escravas, ninguém nem sabia direito quem era, né? Aquele povo nasceu no Egito, aquele povo praticamente foi sempre escravo, e vence o Egito, vence os amorreus, e então todos estão amedrontados, e dizendo, meu Deus do céu, quando esse povo chegar aqui, se eles venceram os faraó, quanto mais a nós. E aí eles chegam em Moabe, que é a passagem no qual nós estamos detidos nessa noite. E nos capítulos 22, 23 e 24, nós poderíamos ler, seria mais proveitoso para o entendimento, mas eu vou resumir, porque é mais conveniente. E a gente vê Deus fazendo algo tremendo. Primeiro, eles chegam, e a palavra fala de Balaque, o rei de Moabe, o rei dos moabitas, que tinha ali alianças com os midianitas, e eles estavam ali apavorados. Eles estavam ali agora dizendo, chegou a nossa vez,
Nós não tem como, nós vamos perder. E você pode até ler isso na continuação dos versos aqui, 2, 3, né? Vamos ler o verso 2 de número 22, diz assim, ó: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eu imagino aqui o rei Balaque, né, o bichão daquelas terras, das campinas ali de Moabe, e de repente aparece alguém bem longe, assim, só um pontinho preto no deserto. Aí isso não é nada não, né? De repente aquele pontinho vai se transformando em vários pontos, em mais pontos, e de repente ele se dá conta que ele estava no caminho do povo de Israel. E o medo então toma conta dele. Meu Deus do céu, eu estou no caminho. Lascou, né? E agora? Porque ele podia talvez esperar que, não, eles saíram do Egito, mas vão pelo norte, vão pelo sul, vão pelo leste, vão pelo oeste, mas não por aqui, por essas campinas. Mas não, os moabitas estavam no caminho, Israel tinha que passar por ali. E a verdade é que quem estiver no seu caminho, quem estiver no caminho do Filho de Deus, vai ter que ceder, vai ter que dar lugar, porque o que Deus tem para a sua vida, ninguém pode frustrar. Não importa, sabe, às vezes eu não entendo, mas eu vejo pessoas falando ou se referindo a Deus ou à vida como se algo pudesse ser frustrado. Tem pessoa que está na igreja, mas fala como se a sua vida corresse um risco, como se corresse o risco de não dar certo, como se corresse o risco de sair na esquina e morresse por acaso ou por engano, como se corresse o risco de o seu futuro dar errado, de passar necessidade e privações. A verdade é que se Deus te chamou, se Deus te separou, se Deus te sustenta, não importa quem está no caminho. Não tem mulher, não tem homem, não tem criança, não tem velho, não tem forte, não tem fraco. Quem estiver no seu caminho vai ter que sair, porque o que está em você é maior do que o que está lá fora. E você pode caminhar com essa convicção, você pode andar e levantar com a convicção: quem poderá me impedir? Porque o Espírito do Altíssimo habita em mim. Eu sou ungido, eu sou separado, eu tenho um Pai, eu tenho um protetor, eu tenho uma rocha, e Ele me sustenta. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, eu me nego a temer, porque eu tenho um pastor. Eu posso abrir minha boca e dizer: Abba, Abba, olha para mim, socorre-me, e Ele nos socorrerá. Ele é o nosso socorro na angústia, Ele é o nosso socorro presente, não nos deixa. Todo santo dia o Senhor está com você, todo santo dia o Senhor olha para você. A palavra diz que talvez uma mãe que amamenta ainda se esqueça dos seus filhos, mas Deus não se esquece dos seus. Deus jamais se esquecerá de você. O seu nome está gravado nas palmas de Cristo, e quando Ele as estende, Ele vê por quem Ele morreu. Ele morreu por você, meu irmão, para que você tivesse a vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos avançando no texto de Números 22. Balaque está lá de um lado para outro. Meu Deus, e agora? O que é que eu posso fazer? Será que eu tenho uma arma suficiente? Será que eu tenho cavalos suficientes? Será que eu tenho lanças suficientes? Não é possível que eu tenha mais lança do que Faraó, mais cavalo que Faraó. E se ele perdeu, eu vou perder também. E agora? E de repente salta a ideia: opa, tem um homem de Deus chamado Balaão. Tem um homem que tem intimidade com Deus, que quem ele abençoa é abençoado, que quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. Eu vou apelar. Se é com Deus que eles estão vindo, é com Deus que eu vou contra-atacar. E a palavra fala que Balaque então reúne ali os príncipes e anciãos do seu povo e manda uma comitiva com uma oferta muito generosa para Balaão.
A comitiva vai lá, bate na porta de Balaão. Ô Balaão, temos uma proposta aqui para ti. Tem um povo aí que está vindo e vai acabar com tudo. E a gente precisa que você amaldiçoe esse povo. Porque se não amaldiçoar, lascou geral para a gente. Vamos perder, vamos morrer, vamos ter que ceder, vamos ter que sair do meio. E aí Balaão disse, não, fica aqui um diazinho que eu vou orar ali para o Senhor me dizer se eu quer que eu devo fazer. A palavra fala que ele vai, chega diante de Deus, e Deus fala assim, o que foi, Balaão? Balaão diz, Senhor, tem uns cabras aí querendo amaldiçoar os israelitas, o teu povo. Aí Deus diz, pode dispensar, que é pessoa abençoada, esses aí, não tem como perder não, não tem como derrotar eles não, pode dispensar. E aí Balaão no dia seguinte dispensa. Aqueles príncipes anciãos voltam de mão abanando, não conseguem, né, frustrados na sua viagem, na sua tentativa. Balaque, não é possível, não é possível. Quem é Balaão? Olha onde ele mora, olha o que ele tem, umas jumentinhas, umas galinhas. Não, vai de novo. E manda anciãos e príncipes ainda mais honrados, com a proposta ainda melhor. E eles vão pela segunda vez. E eu acredito que Balaão talvez tenha ficado um pouco triste, porque a primeira oferta era muito generosa, mas de repente, pela segunda vez, surge no horizonte uma nova comitiva. E ele diz, opa, tem outra proposta aí para mim, né? Os caras chegam, Balaão já sabia qual era a resposta de Deus, mas ainda roga para que eles ficassem ali, para consultar novamente a Deus. E Balaão então roga, eles passam mais uma noite, Balaão vai lá e, Senhor, estamos aí de novo. Aí Deus, ô Balaão, faz o seguinte, de manhã, certo? Se eles se levantarem e vierem ter contigo e insistirem, então tu se levanta e vai com eles. E eu vou te mostrar o que tu vai fazer lá. E aí eu imagino que Balaão, eu não posso afirmar isso com certeza, mas imagino eu que ele se empolga, porque agora aquela proposta de muitas riquezas, de muitos bens, de ouro, prata, bronze, que o rei Balaque tinha feito, opa, vai sobrar para mim. Mas o que acontece é que Deus diz o seguinte, você espera ele vir de manhã, e se eles vierem, você vai com eles. A palavra diz que, acho que já é no verso 8, que Balaão não espera eles virem pela manhã. Quando o dia amanhece, Balaão já se levanta, imagino eu que empolgado, com a oportunidade de enriquecer, e ele já procura os homens e diz, bora lá, já orei para Deus e ele liberou. Olha como é engraçado, porque, irmãos, Balaão conhecia a Deus, e Balaão jurava estar fazendo a vontade de Deus ali. A palavra fala então que Balaão pega 2 servos, pega uma jumentinha já cansada, monta nela e vai-se embora, se encontrar com o rei. E Balaão então está feliz, estou fazendo a vontade de Deus, vou ser rico, próspero e ainda obediente. Mas a passagem diz que Deus se irou contra Balaão. E então o anjo do Senhor se coloca no caminho de Balaão. E o profeta crente que estava abafando, não viu, não teve discernimento, mas olha como as coisas são. A jumenta, o animal, viu o anjo do Senhor. E a palavra fala que na primeira vez que o anjo se coloca no caminho, a jumenta dizia, Balaão não entende, dá uns tapas nela, mas contorna e segue viagem. Deus então pela segunda vez se coloca no caminho, só que agora o caminho está estreito, não é mais o caminho que dê para desviar tão facilmente. E a jumenta pela segunda vez enxerga o anjo e Balaão continua cego. E a jumenta então vai desviar, e no desviar aqui para passar no cantinho, ela espreme a perna de Balaão contra o muro, e Balaão fica doido de raiva, mete a porrada na jumenta. Mas avança, continua, deu para passar. E pela terceira vez o anjo do Senhor se coloca no caminho, só que agora não há mais por onde passar. E a jumenta então se arreia, porque não tem mais para onde ir. É o anjo, ou eu morro aí com o anjo, ou eu morro de pancada aqui atrás, mas eu não vou para ali. E o profeta, o homem de Deus, cego pela sua ganância. E aí ele taca a mãozada na jumenta, a ira de Deus se acende, o anjo se revela a Balaão, e diz, ei rapaz, para aí.
é capaz de eu te matar e salvar essa jumenta. Olha como as coisas são. Às vezes a gente, né, às vezes a gente julga que os grandes homens, nas mais altas hierarquias eclesiásticas, são os mais espirituais, mas às vezes estão cegos. E os pequenininhos, o irmãozinho do banco, a irmãzinha, a criança, muitas vezes são os que são sãos, que veem. Como a gente corre o risco de, mesmo tendo toda a intimidade do mundo, nos deixar enganar. A palavra fala que os nossos corações são enganosos, irmãos, e que nós devemos vigiar. Vigiar, não é vigiar o outro, é vigiar eu. Deus sabe, não adianta. A gente às vezes quer fazer a coisa errada, camuflando da certa. Mas Deus, Ele não olha o exterior não. Ele não olha nem o que você está fazendo por fora. Ele olha para o seu coração e vê: opa, não estou gostando do que eu estou vendo aí. E Balaão estava aparentemente obedecendo, mas Deus sabia do que tinha no coração dele, da ganância. E Deus então se ira. Deus adverte Balaão. Balaão disse: Senhor, então vou voltar. Não, o Senhor disse: rapaz, já está aqui, vamos até o final. Vou te falar mais à frente como tu vai proceder. E aí Balaão então termina a sua viagem. Chega a Balaque. Balaque resmunga, né? Ô Balaão, cara, tive que mandar 2 vezes para tu vir. Será que a proposta não era tão boa assim? E aí eles vão, fazem toda aquela cerimônia de oferecer novilhos e tudo mais. E aí Balaão diz: Balaque, deixa eu ir aqui, dar uma orada aqui para ver o que é que Jesus, o que é que o Senhor faz, né? O que é que Ele fala para mim. Então Balaão ora e Deus diz: você vai lá, vai estender a mão e vai abençoar. Não vai amaldiçoar os israelitas, porque são povo abençoado. A palavra fala que Deus diz para Balaão: Balaão, eles já são abençoados. Eu não vou amaldiçoar o que eu já abençoei. Então Balaão volta. E aí Balaque está lá. É agora que eu livro a minha pele. Então Balaão de repente estende as suas mãos. E quando Balaque espera que ele profira uma palavra de maldição, o que acontece é o inverso. Balaão profetiza a bênção. Balaão libera uma palavra, diz: eles são povo abençoado, eles são eleitos, eles têm promessa, eles vão conquistar. E aí Balaque fica ali indignado: como assim, macho? Eu estou te pagando, não é para isso não, tá doido? E aí Balaque então, não, a palavra diz que nesses 3 momentos que Balaão é levado a insultar o povo de Deus, a amaldiçoar o povo de Deus, eles se colocam em locais distintos, certo? E em nenhum desses locais era possível enxergar a multidão de Israel por completo. A primeira vez ele só vê uma parte, alguém talvez aqui ao sul ou ao leste. E aí Balaque diz: esses aqui já foram abençoados, então vamos para outro canto ali, Balaão. Ele então vai para um segundo lugar, uma segunda colina, uma segunda vista, talvez na esperança de que aqueles ali já não dá para ser derrotado, mas tem todo o resto aqui para amaldiçoar. E aí ele dá uma segunda chance para Balaão: vai Balaão, agora tu acerta essa bola aí, vamos amaldiçoar esse negado aí. Balaão faz tudo de novo, consulta a Deus novamente e pela segunda vez abençoa aquele povo de Israel ali. Balaque já no supra-sumo do desespero, já assim, já nas últimas, ele diz, não, pela terceira vez, talvez é alguém aqui, sabe, uma coisa que me lembra essa passagem, talvez a passagem de quando os anjos chegam para Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão ali se coloca como intercessor e diz: Senhor, tu vai, vamos supor que nessa cidade aí de 3.000 habitantes tenham 50 justos, o Senhor vai matar os 50? Tem certeza? Deus: não, Abraão, se tiver 50 eu dispenso. Aí Abraão viu que não tinha 50, disse: Senhor, mas se tiver 5? Senhor, se tiver 5 eu dispenso. Mas não tinha 5. Senhor, mas se tiver só um, o Senhor livra essa cidade.
Sabe, eu penso nisso porque talvez Balaque está ali imaginando, eita, nessa ruma de gente aqui, que é só uma parte, mas já tem uma ruma, talvez tenha alguém que não possa ser amaldiçoado, que é justo. Então vamos ver outra parte ali, que talvez não tenha nenhum justo lá, e eles possam ser amaldiçoados. E pela segunda vez não. E pela terceira vez Balaque pede, não, Balaão, vamos ali. E ele vai no terceiro ponto, uma outra parte do povo, e pela terceira vez Balaão não consegue amaldiçoar. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu vejo nessa passagem aqui, é que como eu não vejo um Deus que tenha algo em particular somente com um ou outro dos seus filhos. Uma ou outra pessoa que você vai ver por aí, uma ou outra pessoa que você vai ouvir na internet, talvez pareça o bichão, né? O filhão de Deus, o maravilhoso, a última bolacha do pacote, o ventilador no 3, né? Que não precisa da igreja, não precisa de ninguém. Ele tem intimidade com Deus, ele é profeta, ele é homem de Deus, Deus ungiu ele, e ele não está nem aí para ninguém. Muita gente assim, mas o que eu vejo é um Deus que tem compromisso com o seu povo, não com um ou com o outro, mas com o seu povo. E Deus, ele espera isso da gente, que nós façamos parte do seu povo, que nós estejamos na família, que nós estejamos enxertados, certo? E a palavra vai falar muitas vezes do congregar, de que se você é perna, você precisa de alguém que seja mão. Se você é olho, você precisa de alguém que seja nariz. E da necessidade de nós não estarmos desconexos. Não tem bichão na igreja. Não tem super crente que não precisa da igreja. Eu sou filho de Deus, então não preciso da igreja. Não existe isso. O compromisso de Deus é com Cristo e a sua igreja. E nós não falamos dessa igreja aqui, dessa comunidade, nem da comunidade dali, nem com a denominação evangélica, não, mas com a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, pelos filhos de Deus, que talvez não se externe, não se veja uma marca externa característica, uma roupa especial que caracterize, mas que carregam em si o selo do Espírito Santo, e que Deus olha para eles e vê a marca de Cristo e diz: é meu, faz parte dos meus, é lavado, é remido, é vencedor. Em espírito e em verdade, não mais aqui ou acolá, mas a igreja em todos os templos, em todos os lugares, em toda a terra, em toda a história, a igreja que vai se reunir lá no céu. Aleluia. Então nós vemos um Deus que tem um compromisso com seus filhos. Na terceira vez que Balaão vai tentar amaldiçoar o povo, a palavra diz que ele já viu que não ia dar em nada, ele nem consulta a Deus. Na hora que ele vai consultar, ele diz: o que é que eu estou fazendo? Ele já volta para Balaque, e então ele diz: eles são como uma leoa. Sabe como é uma leoa, irmão? A leoa é o seguinte, a Karina aí estava assistindo muita Cor de Leão ultimamente. A leoa, quando levanta para caçar, ela não volta até ter caçado a presa. A leoa não volta de barriga vazia, não. E o Balaão lá diz: eles são como uma leoa, e eles não vão parar até terem caçado a presa. E ainda digo mais, Balaque: vocês são a presa. Vocês vão sucumbir. Agora aquele profeta que veio amaldiçoar, não somente não amaldiçoa, como abençoa, e não somente abençoa, como agora se vira para os moabitas e dizem: vocês são a presa. Eles vão conquistar vocês, eles vão conquistar essa terra, eles vão vencê-los, eles vão destruir tudo. Então é melhor sair do meio, Balaque. E aí ele continua aí profetizando a Jesus, ao Cristo, de como o Cristo viria através daquele povo. E nós então entendemos que o compromisso de Deus no avanço da sua igreja é um compromisso que não tem perigo de não acontecer. Você só precisa estar no meio desse povo. É só não se afastar. Não se afaste, persevere, permaneça. A palavra do Senhor nos ensina o compromisso que Deus tem com o teu crescimento quando você está nele. O compromisso que Deus tem com a tua vida, com o teu coração, com os teus sentimentos quando você está nele. E você, meu irmão, eu, Roberto, nós não podemos nos esquecer quem é o nosso Pai. Não podemos esquecer quem é por nós. Não podemos esquecer quem nos mantém de pé.
não podemos esquecer em quem está a nossa confiança, em quem está a nossa esperança, pelo que nós vivemos, qual é o nosso propósito, qual é a nossa terra, meu irmão, de onde nós somos, a que terra você pertence. Eu quero te lembrar, você não é daqui, você é um estrangeiro, você está atravessando por aqui. Você não precisa defender nenhuma bandeira verde e amarela, azul, vermelho e branco. Não, a sua bandeira não é dessa terra. A bandeira que você carrega é da sua pátria celestial. E lá com você vai ter todo tipo de gente, contanto que estejam em Cristo. Vai ter o assassino, vai ter o bonzinho, vai ter o chato e vai ter o legal, contanto que em Cristo tenha se tornado filho de Deus, como eu e você somos. Então, que nós possamos viver essa filiação com todo o nosso fervor, que a nossa fé, que o nosso azeite não se apague. Em nome de Jesus, eu te convido a ficar de pé nesta noite. Eu te convido a orar comigo. E abrir sua boca e levantar suas mãos e dizer: Senhor, eu sou teu filho e eu não esqueci disso, Senhor. Louve o Senhor com essa música. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias. Oh Senhor, nós chamamos porque tu nos amaste primeiro, Pai. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Tão grande amor, Pai, que nunca se esquece de nós, Pai, mas sempre nos encontra e nos trata e nos ama, Senhor, incondicionalmente, Deus. Aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Balaão olhou aquele povo nas campinas de Moabe e disse: contra esse povo não há maldição. Diz: contra esse povo não há encantamento, porque Deus já abençoou. Eu quero dizer nessa noite, meu irmão, Deus já te abençoou. Deus já deu a vitória para você. Mas muitas vezes nós não fazemos uso, benefício dessa vitória em nossas vidas, porque nós não o buscamos. O Senhor diz: buscar-me-ei e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele disse a Abraão: em ti são benditas todas as famílias da terra. O Senhor ainda diz mais: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção. Há um critério para que nós venhamos ser abençoados de forma tremenda em nossa vida, meu irmão. Você tem que sair do seu conforto. Você tem que sair do seu recôncavo. Você tem que sair do seu local de conforto, da sua área de conforto. Você tem que ir buscar o Senhor e automaticamente buscar a bênção que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, meu irmão. Saia do seu lar. Saia da sua casa. Deixe Deus mudar a sua vida. Você é uma nova criatura e não pode mais viver como era antigamente, porque o Senhor fez moradia na sua vida. Oh, glória a Deus. A palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, meu irmão. Meu irmão, nessa noite tome posse da vitória. Meu irmão, nessa noite não deixe que o inimigo venha lhe levar, lhe conduzir por caminhos sem volta, por caminhos tortuosos. O Senhor lhe fez uma nova criatura. Haja como uma nova criatura. Diga não àquilo que não provém de Deus. Diga não àquilo que não condiz com a palavra. Diga não às suas velhas atitudes, às suas velhas amizades. A palavra diz que você agora é um povo eleito. Você agora é alguém separado para servir ao Senhor.
Você não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. O Espírito de Deus te selecionou, meu irmão, para que você possa trilhar caminhos de vitória, para que você possa ser um vencedor em tudo que você empreitar, naquilo que você colocar como alvo. O Senhor tem vitória para você, meu irmão. Deus tem vitória para mim, para você. Então somente temos que escolher o caminho da bênção. Somente nós temos que olhar para o alto. Nós temos que abrir os nossos lábios e dizer: Senhor, muda a minha vida. Senhor, me liberta. Senhor, dá vitória. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu te amo. Buscar-me-ei e achar-me-ei quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Oh, o Senhor já tem grandes coisas para mim e para você. Ele quer que nós venhamos buscá-lo. Ele quer lhe transformar. Ele quer lhe dar uma nova vida. Ele não quer que você seja mais o mesmo, mas você é um povo eleito, como diz a palavra nessa noite, como falou a palavra nessa noite. Não há encantamento contra você, meu irmão. Não há maldição contra você. Nós temos que descer e buscar a bênção que o Senhor já tem preparado para mim e para você. Que nessa noite o Senhor possa ter falado ao seu coração. Não deixe de buscá-lo. Se você quer mudança em sua vida, o primeiro passo é querer a mudança. O primeiro passo é você querer a mudança na sua vida. É você querer a cura. É você querer a libertação. Como disse o pregador nessa noite, Deus não está olhando para você no aspecto físico, mas Deus está olhando para o seu coração, meu irmão. Você não vai enganar. Você pode enganar todo mundo, mas não vai enganar o Senhor, porque Ele conhece os seus desejos. Ele conhece os seus anseios. Aquilo que você tem maquinado, aquilo que você tem colocado. Se você tem colocado diante de Deus palavra de bênção, pensamentos de bênção, o Senhor há de realizar em sua vida. Mas se os seus pensamentos forem tortuosos, meu irmão, saiba que você muito entristeceu o Senhor. Você precisa voltar para o caminho. Você precisa olhar para o alto e dizer: Senhor, estou aqui, eu quero mudança. Senhor, estou aqui, eu quero bênção. Senhor, estou aqui, eu quero escolher o caminho da bênção. E assim Deus há de abençoar você tremendamente, Senhor. Faça assim nessa noite. Saia daqui, não saia daqui nessa noite da mesma maneira que você entrou, mas saia daqui nessa noite decidida ao falar com o Senhor, decidida a olhar para o alto e dizer: Senhor, muda a minha vida. Senhor, não quero mais ser o mesmo. Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero abrir minha boca e decretar vitória, Senhor Deus, porque para isso tu me chamaste, Senhor. Fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Pai. Nós somos gratos por tudo, Senhor, que Tu tens feito. Em nome de Jesus é que eu te oro e já te agradeço. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito seja com toda a igreja. E nós dissemos: amém. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reinar
sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar